Tudo bem, galera? Mais um Conecta Jovem. Que massa, hein, cara? Cada semana é repercussão bacana com esses temas maravilhosos que a gente tem tratado. E hoje vamos falar de um assunto que interessa, sabe quem? Jovens, adultos, idosos, interessa todo mundo, porque nós vamos falar de games. Isso mesmo, cara, games. E o games já venceu música, já venceu cinema. Em termos de faturamento, cara, é o que mais vende hoje, que mais dá retorno. Eu, como sou um profundo conhecedor de games, entendo só de Atari, eu chamei aqui grandes especialistas. Tudo bem, Lucas, Ricardo? Tudo bem, Klaus? Boa tarde. Nossa, cara. Eu vou apresentar aqui o Lucas Sardinha, que ele é professor. Ele é professor desenvolvedor de games, é isso, né? É isso mesmo. Então, trabalho com criação de jogos, né? E ensino jovens e adultos a trabalhar criando jogos e tudo mais. Então, assim, eu dou aula já há bastante tempo, há mais ou menos 4 anos. Ixi, então vai dar uma aula pra nós aqui hoje, né? E também tem o Ricardo, né, cara? Ricardo Moreira, ele é coordenador, é da coordenação do EAD do CCTS. Tudo bem, meu irmão? Tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês aqui e vamos tentar transparecer pra vocês um pouquinho do que a gente sabe aí também sobre game. Eu fico naquela sua praia ali do Atari. Rapaz, eu andei um pouquinho mais, mas eu fiquei mais mas eu fiquei lá, depois vou contar minha história, vocês vão se emocionar com ela. Né, Klaus? Klaus César, diretor de artes aqui da Secom, o cara que é amante dos games, também desenvolve, né, Klaus? Também desenvolvo, gosto muito da parte de gráfico e programação, então vou tentar colaborar aí um pouco com o que eu aprendi nesses últimos anos. Nossa senhora, hein? Eu não aprendi, foi nada. Mas me explica aí, gamer e desenvolvedor, game design, essas denominações aí. Vai lá, Lucas, você que é professor aí. Na área de jogos tem vários termos, né? E muitos desses termos são bem populares, né? O termo gamer, ele é associado à pessoa que gosta de jogar, que gosta mais da cultura geek, que tem um PC gamer em casa, ou mesmo um console e gosta de jogar. Esse é o termo gamer. O jogador é gamer. Ele é gamer. É isso, né? Independentemente. Todo mundo já usa esse termo isso. Aí, né? Ele pode também ser desenvolvedor, pode também ser chamado de gamer, mas geralmente o termo gamer é aquela pessoa que gosta de jogar, que é fã de jogos e gosta de passar um bom tempo jogando. Aí tem o desenvolvedor, o game design, tem outras denominações. Aí tem o game dev, ou desenvolvedor de jogos, que é a pessoa que tem a carreira ali, quer construir a carreira dentro do desenvolvimento de jogos, né? Quer criar jogos, aplicativos também, a gente também engloba um pouco nessa área, mas principalmente na parte de jogos. Então o game dev é quem desenvolve jogos. Bom, então tá explicado, todo mundo tá sabendo o que é uma coisa, o que é outra. Você já sabia, né, Ricardo? Deixando bem claro que esse dev não é de que tá devendo nada. Mas eu tava entendendo, eu falei, pô, sou gamer, eu tô sabendo, né? De developer, tá certo. E aí, o que você tem experiência de gamer? Rapaz, eu sou professor também, né? Eu já trabalho desde 2009, né? Já trabalhei desde a parte de educação infantil, lá, né, maternal, e já percorri até ensino médio, trabalhei com ensino profissionalizante. Atualmente, na CCTS lá, eu estou lá numa coordenação de AD, mas eu sou professor, fico em sala. Inclusive, eu sou professor Ceprotec. Aí você ensina essa turma aí a fazer maravilhas. E tem vários contatos com essa praia dentro da educação, né? Hoje, então, é uma coisa muito atual que a pessoa tem que se apoderar disso para começar a falar com o jovem, né? Para conseguir falar com o jovem, a gente tem que estar começando a tomar parte disso para envolver isso no ambiente educacional. Mesmo que a gente vai tratar aqui ao longo dessa conversa, essa questão do jovem, tá? Essa questão do casamento do game, desenvolvimento do jovem, educação do jovem, a formação em si. Deve falar em jovem, Klaus. Opa! Você também é um amante, você acabou de dizer aí. Gosto. Que experiências são essas, Klaus? A primeira experiência é jogar. Muito bem, essa não tem. Um amante do jogo. Né? Você não souber, né? Às vezes a gente fala assim, mas como que o cara vai desenvolver alguma coisa se ele não gosta, né? Então a gente... Eu particularmente sou diretor de arte, então eu tenho tive essa experiência, na época da pandemia, que eu fiquei trancado em casa, então eu comecei a aprender ali, fazer umas brincadeirinhas de
programar, desenvolver, e aí acabou que Veio a pandemia, vou desenvolver games. mais ou menos isso. Tava todo mundo procurando alguma coisa pra Foi fazer, uma das né? épocas que foi a indústria bom. do game mais Explodiu. teve rendimento. Exatamente, né? Explodiu explodiu na época da pandemia. E Teve uma grande procura. vale lembrar também, né, vocês falando desse ponto aí, que grande parte das tecnologias que a gente passou a usar na pandemia, o gamer já utilizava há muito tempo. Isso, O jogador de São jogos os pioneiros, já, né? já são pioneiros, já entraram na pandemia sabendo tudo. E por falar em questão de pioneiro, se a gente for lembrar os primórdios dos games, tem notícia assim, de 1958 já tinha alguma coisa, um protótipo, né? Nos laboratórios eles faziam lá no holoscópio, eu não lembro o termo certinho ali. É osciloscópio. É osciloscópio, exatamente. Era uma coisa assim, bem primordial, tá? Mas primordial, dos primórdios, né? E foi se evoluindo dentro do mesmo conceito até chegar nos dias atuais, né, cara? E se você for traçar um cronograma de evolução dos games, mas muita coisa aconteceu. Muita coisa. Vamos relembrar? Porque eu só lembro do Atari, meu jovem. E de algum PlayStation que eu comprei para meus filhos. Mas aí veio... Esse aí depois foi evoluindo para os de gabinete, com controle. Acho que foi... Aí teve Atari, teve Nintendo, Mega né? Drive, teve, né? Mega Drive, teve alguns consoles brasileiros também, não vou me recordar o nome, mas teve algumas tentativas, né? Teve. Acho que a Tectoy na época investiu também num protótipo, né? Não saiu também porque na época a concorrência era gigante, né? Era a Sony, enfim, a própria Nintendo. Então tinha muita disputa de mercado, né? Mas isso aí o quê? Década de 70? Parece que deu uma explosãozinha maior, né? Para essa coisa mais doméstica, Isso. né? Pro meio doméstico, a explosão foi mais ou menos ali nos anos 2000, né? Então a gente teve ali a Sony batendo recordes na venda do PlayStation, né? Na época o PlayStation 1. A Nintendo ali se consolidando no ambiente mais familiar, né? Tipo, o pai que tinha criança em casa, tinha os filhos em casa, preferia comprar o Nintendo e tudo mais. Então tinha essa grande disputa. E qual que foi o seu primeiro videogame? Acho que o meu primeiro console foi o PlayStation 1. PlayStation? Nossa, Cara novo, Nossa Senhora. Rapaz. Aí eu já entrego a minha idade. Você pegou numa fase... Chegou na fase boa. Ricardo, você também Rapaz, foi PlayStation 1, não, né? eu vivenciei lá do Atari, hein? Eu vim lá do Atari, né? Atari, Pac-Man. aí... Pac-Man. Pac-Man, River Ride, né? River Ride, que é mais Enduro. Aqueles joguinhos lá de época lá, que vocês parecem que não conhecem, né? Né? Já vê que todo mundo é habituado. Eu também não conheço. E aí a gente foi passando... Uma coisa interessante de você ver, que a gente passa lá por 8 bits, 16 bits, e hoje a gente vê aí os jogos de celulares aí Você via a resolução daquela antigamente. O interessante é o pessoal ver Minecraft e gostar do Minecraft. Falei, nasceram tudo na minha época, para aqueles monte de bloco que tem lá, né? E uma tendência, os games modo de pixel, pixel, né? né? Pixel Pixel, art, eles tá virando tendência de novo. Na Steam você vê bastante game entrando com essa característica artística, né? Que é a pixel art. Nossa, Principalmente, o pessoal investiu tanto nos engenheiros pro Final Fantasy, engenheiro pra cabelo, movendo cabelo, os caras querem votar no Quer ver pixel, retrô, mas ser retrô é muito massa. Rapaz, mas se eu fosse comprar hoje, eu acho que eu ia comprar o que eu... Vou contar a minha história. Eu tenho que contar a minha história. O meu videogame, que eu tanto sonhava da minha infância, era o Atari. E a minha mãe não podia comprar. A minha tia comprou certo dia. No mesmo dia, minha mãe vendeu. Que maravilha! A minha mãe vendeu. Mas por que, mãe? Você vai vender meu videogame? Meu filho, isso estraga a TV. Isso que eu chamo de um dia emocionante, né? Você chorou na entrada e na saída. Marcante. Aí tinha que comprar aquele conversor. Balloon, né? O Balloon. O nome dele era Balloon. Fazia assim, uma chave que você mudava lá, aí comprava, uns era só em preto e branco, PB, outro... Era uma série de coisas. Mas me fala uma coisa, sua tela já era colorida ou era aquela que fingia ser colorida? Isso aí não. Minha tela aquela era peliculazinha colorida. que Mas aquela película desse aqui. tamanho assim, sabe? Um Uma CRT coisa absurdo. Maravilha. Isso aí, cara, tinha que fazer uma engenhoca para ligar esse videogame. Aí minha mãe falou, não, isso vai estragar na sua TV, tira esse negócio daqui de casa. E foi-se embora o meu Atari. Nunca mais eu tive notícias. Né? Gamer por 24 horas. Aí foi embora, game. A minha experiência de game é essa aí, né? Mas aí depois vieram, a gente estava falando da evolução, novos modelos foram mais compactos, né? Essa questão doméstica, você falou do PlayStation, a evolução que teve dos gráficos, né? Isso é sensacional. Eu lembro bastante, na época do PlayStation 1, a gente olhava os personagens
com um gráfico ainda mal acabado, né? Assim, não, pra época era brilhante. Alô, Sony, olha Só de ser 3D já dava uma A emoção. gente olhava os jogos, os personagens meio quadradão, mas falava, cara, tá idêntico, tá muito realista. Nunca vi coisa igual. Nunca vi coisa igual. E hoje em dia o avanço é gigantesco ainda, tá cada vez mais fiel, né? E assim, eu conto muito em sala pro pessoal que, assim, o céu é o limite, né? Acho que nem o céu é o limite. Porque hoje em dia não é nem mais necessário ter um console ou um computador em casa para você jogar. Por exemplo, tem um recurso que está ficando bem popular ultimamente, que é a xCloud. Né? Todo mundo aqui já assiste Netflix. Sim, sim. Já pararam para imaginar que daqui a um tempo pode existir uma espécie de Netflix, só que com jogos. Você só pagar uma assinatura ali e jogar, escolher o que você quiser jogar. A internet 5G vai favorecer bastante isso aí futuramente. Principalmente 5G. O 5G vai favorecer Vai ser muito. possível daqui a alguns anos, né? Já tem um protótipo já, né? Que é o da Microsoft, o Xbox. Porque foi uma das revoluções, eu falo simplesmente que gosta de competição, né, com outras pessoas assim. Claro, tem que ser com outras pessoas a competição. Em rede. Surgiu essa questão dos games, eu não me lembro exatamente que ano, mas aí houve uma revolução, porque as pessoas só tinham um grupo de amigos, que jogavam ou numa lan house ou em casa, mas depois em qualquer lugar do mundo elas podiam jogar, né? Aí a coisa se transformou, né? Isso. Aí o negócio... Ele foi mudando bastante ali, né? Porque a partir dessa época as pessoas começaram a poder jogar, os jovens começaram a poder jogar com pessoas de todo mundo, né? Então, antigamente todo mundo se reunia, aí agora todo mundo pode jogar dentro de casa mesmo, então a coisa foi ficando mais legal ali, né? E hoje em dia isso ainda acontece bastante, né? Tanto que a gente tem competições rolando mundo afora, né? Tanto de jogos de esporte, como também de desenvolvimento. Então, dá tanto para você jogar à distância, como também para você desenvolver à distância. Mas ainda tem assunto para falar disso aí, mas eu queria voltar só nessa questão dos gráficos de definição, que antes era no tubo, né? Era uma imagem que você colocava, não tinha LED, não tinha, né, LCD, mas uma definição mínima em 2D, que ficava assim, a gente achava aquilo fantástico, e eles pegavam aquele tubo, como se fosse uma TV normal, e faziam fliperama, fazia aquela coisa pra você jogar ali. Gigante. E cobrava. Cara, isso era demais, né, cara? Eu achava aquilo fantástico. Você joga lá Quem duas não deixou teclas. o troco do pão no fliperama na época, né? Quem não deixou o troco do pão? Eu acho que eu ainda tenho dívida no fliperama até hoje. Eu já não peguei muito dessa época. Quem que não matava a aula, velho? Jogar um... Eu ficava do lado assistindo o pessoal. Não tá na sala, ali. podia ir no fliperama. Tava a gente lá. Não sei se vocês ainda fazem isso. Tem fliperama hoje em dia? Acho que só em alguns bairros, eu acho, assim. Pode ser que tenha. Hoje, vou dar uma dica aqui pro pessoal de casa. Hoje, atenção. que você pode alugar uma máquina por um dia, 2 ou um mês, se você quiser. E é super baratinho. Tem algumas empresas que fazem para criança, né? Para eventos, pra né? eventos, e elas deixam a máquina lá e tem 1000 jogos. Olha aí, eu já aluguei pra ficar passar o final de semana em casa. Confessou. Consumidor aí, pessoal. E hoje, com a informação que a gente tem, você constrói o seu em casa, pô. Barato. Você constrói o seu em casa. Se fizer, você deixa ele retrô, você deixa ele igualzinho. Exatamente. Você acha essas peças, né, cara? Você acha tudo. Fornecedor ali. Você acha tutorial na internet, como se fazer o controle. É absurdo. Controle. Quem quer faz. Hoje dá. Rapaz, e é barato, não é tão caro igual era antigamente. Você comprar um botão era um absurdo, né? Então hoje você tem umas linhas mais em conta. Tá, mas aí com os seus alunos, que experiência que é essa? É mais robótica? Desenvolve alguma coisa de software? Como que funciona isso? Vamos lá, vamos tentar fazer um rápido traçado aí, né? Eu estava trabalhando até no último momento, nos últimos períodos, com a parte de robótica educacional. Então, na instituição em que eu trabalhava, tinha os 2 vieses. Tinha a parte do Lego programável, né? E que a gente trabalhava já diretamente com a montagem de propostas que já vinham, e a parte de cultura maker, que é uma coisa muito atual, né? Por enquanto, somente as instituições privadas, né, estão investindo pesado nisso. Eu acredito que o sistema público muito em breve deva estar abraçando isso com muita propriedade também. E aí a gente trabalhava com a parte que envolvia desde o contexto de você prototipar algo e dar vida para aquilo, né? Você também trabalhava com a programação também diretamente, seja em blocos, seja em texto, e trabalhando com uma série de sensores e atuadores também. Hoje, assim, cada vez mais talentos, né, relacionados a isso aí. Os meninos nascem já com um game na mão ali, vai embora. É tudo mais fácil, né? Não é uma coisa nova, né? Muito mais depois fácil. de adulto. E eles querem seguir carreira também, né?
Muita gente interessada. Um grande percentual. Eu estava tocando nesse assunto há um pouco tempo atrás, que a gente está demorando um pouquinho para começar a startar essa galera que já conhece e já gosta disso. Acho que a gente peca um pouquinho, às vezes, de não incentivar mais. Porque eles estão do lado, né, como foi citado aí, da parte do gamer e do desenvolvedor. Eles estão do lado só do quem consome. E eles têm total capacidade de ser o cara que produz. Então, esse é um lado importante que a gente tem que sempre tocar, né? Sempre motivar. Ele joga, mas ele também pode desenvolver. Afinal, o caso do conhecer, ele já é totalmente apto para isso. Ele já sabe como é que se desenvolve isso ali. Bem, né? Então, eu acho que é uma parte interessante da gente pensar em motivar. Massa. Ô, Klaus, e aí? Quantos games você trabalhou? Ou você tem algum projeto aí? Como é que tá essa parada? Então, eu comecei essa parte gamer também, assim, eu jogava, gostava de jogar, e aí na pandemia eu parei um pouco de jogar, e aí eu comecei a ver, falar, cara, por que será? É difícil fazer um videogame, um game, né? Um jogo? Aí eu comecei a pesquisar alguns softwares para ver, para saber como funciona, e aí vídeo no YouTube e tudo, e eu me identifiquei com o software de DG Develop e comecei a editar. Eu comecei a trabalhar editando os jogos que já tem ali na playlist deles lá, tudo pronto ali, é open source, então tem muita gente contribuindo, muita atualização. E aí eu peguei editei e falei, cara, bacana isso aqui, agora eu vou mudar esse personagem aqui. Aí eu, diretor de arte, desenhei um personagem e fui desenvolvendo isso. Eu falei, nossa, é bacana isso aqui. E aí eu comecei a procurar mais ferramentas, né, para poder desenvolver um jogo diferente. Criei uma história, tudo, e aí eu criei um jogo que foi contemplado por um projeto da Aldir Blanc, e aí eu consegui fazer um jogo pela lei de incentivo, e aí eu consegui colocar um jogo educativo, chama Pantone o jogo, e ele tem essa pegada, ele é 2D, né? O pessoal fala 2.5D, o personagem é 3D, todo bonitinho, mas a dinâmica do jogo é 2D. Então, assim, e é um jogo, foi um demo que eu fiz, e ele está disponível para download e para jogar nas plataformas, né? E aí o projeto que eu quero é transformar isso para celular, que é o grande consumo agora. É um nicho que a gente estava falando aí. Sim. Mas além dessa parte que ele falou, que ele desenhou o enredo, tem muitos outros segmentos dentro, né? Muitas partes. Eu costumo muito explicar isso para o pessoal, né, em sala de aula. Por exemplo, desenvolvimento de games, a gente pode dividir ele em duas grandes partes, né? Que é a parte de criação e a parte da programação. Então, muitos alunos têm mais facilidade para criar o personagem, para fazer o desenho, depois fazer a texturização, depois modelar em 3D. E outros alunos que gostam mais da parte lógica, de resolver bug, resolver problema, vão para a parte de programação. Então, são dois grandes grupos que trabalham juntos. Uma equipe fica responsável pela parte artística do jogo, pelo level design, personagens, trilha, etc., história. E o outro grupo fica responsável pela programação, integração, né, e engenharia de software para poder desenvolver os aplicativos e jogos, né? Mas aí, Lucas, seria como uma composição? Você constrói, desenvolve e alguém banca isso aí depois para lançar no mercado, compra ideia, como é que é isso? Existem várias formas, né? No Brasil, a forma mais popular é o financiamento coletivo, né? Então, você coloca uma ideia, você tem uma equipe que está desenvolvendo o jogo e quer conseguir fundos para poder manter o desenvolvimento e fazer um futuro lançamento. Então, você pode fazer um financiamento público, apresenta a proposta nesses sites lá, tem vários sites de financiamento coletivo, e lá apresenta a ideia, as pessoas vão lá, gostam da ideia, então elas contribuem mensalmente e você vai apresentando a ideia, e elas vão contribuindo, né? Até chegar no montante, no valor necessário. Tipo, vamos colocar uma meta que a gente precisa de 10 mil reais para conseguir. Bateu a meta, todo mundo contribuiu, você vai lá e dá o start no desenvolvimento. E vai embora, né? É uma das formas mais populares no Brasil. Que massa. A gente está falando, ele falou do exemplo aí de download. É o que mais tem hoje, né? Você, para ter um game, para você participar de jogos, competições, você não precisa estar comprando de repente. Né? Você pode, a qualquer momento,
acessar a internet, se cadastrar lá e tá participando disso aí. Ficou muito mais fácil, né? Não sei como é que funciona esse tipo de... Tem plataformas que você, como a Steam, por exemplo, que você tem ali um catálogo de jogos que é gratuito, né? E tem uns outros catálogos dos grandes São bons estúdios. jogos, né? São bons jogos. Tem muito desenvolvedor, inclusive, que eles colocam lá para ser visto pelos grandes players, né, do mercado, que é a própria Xbox. Aí de repente o cara vê lá e fala, eu quero o seu jogo para entrar na minha lista. Ele compra a ideia, compra tudo e vai desenvolver pelo estúdio. E tem mas muita galera assim que tá voando nisso aí, entendeu? Eu acho isso incrível, porque antigamente você comprava para comprar um cartuchinho, era uma dificuldade, nossa, uma coisa... Caro e difícil, caro, né? Vocês já foram na Americanas, em algum dessas lojas assim, tem uns cartãozinhos lá da Steam, então você compra aquilo ali. Que são os créditos. Os créditos já pra tá você jogar. A regra de negócio só amplia, né? Era igual cartão telefônico, né? Aí a gente tá falando de baixar, tá disponível na internet. A gente começa a pensar também na questão no limite entre o bem e o mal. Dos jogos. Não é? Nós sabemos que adolescentes acessam livremente, até crianças acessam livremente e tem condições de estar baixando coisas, entre aspas, inapropriadas para a idade, né? Isso é uma coisa que incomoda, né? Vamos falar aí de comportamento, né? De formação dos jovens em relação a isso aí. É um tema polêmico, né? Tem a Sociedade de Pediatria, tem outros segmentos aí que defendem algumas opiniões, tem algumas opiniões em relação a jogos, os gamers têm outras opiniões em relação aos jogos, mas assim, tudo tem que ter um limite, né, Lucas? Tudo tem limite. Assim, os jogos, assim como os filmes, eles têm classificação indicativa. Então, tem jogos que podem ser consumidos por jovens de qualquer idade, tem a classificação livre, é o exemplo, por exemplo, do Minecraft, e alguns jogos que são um pouco mais restritos, que é a partir de 12 anos, a partir de 15 anos ou a partir de 18 anos, né? Hoje em dia, principalmente nos jogos de celular e tablet, existe um recurso chamado controle dos pais. Então, o pai, a mãe que tem criança em casa, quer ter um cuidado a mais ali, porque a gente sabe que é difícil, não dá pra ficar de olho na criança 24 horas, né? É difícil mesmo. É difícil estabelecer o tempo também que vai ficar difícil lá, também né? estabelecer porque tem tempo. recomendações. Isso. Eu citei a Sociedade de Pediatria, eles falam assim, determinada idade, faixa etária, tem que ficar no máximo uma hora. Né? Aí passa outra faixa etária, no máximo 2 horas. Nada, rapaz, o menino fica o dia inteiro naquilo lá. Isso, e nesse aplicativo que está disponível em praticamente qualquer celular e tablet, dá para o pai definir, eu só quero que apareçam os jogos de categoria livre e quero que os jogos fiquem disponíveis durante, por exemplo, 1 hora ou 2 horas. Aí configura tudo bonitinho e quando atingir o tempo limite, todos os aplicativos ficam bloqueados. Então é uma proteção a mais para ajudar os pais, né? Aí o menino fica enlouquecido. Não, pelo amor de Deus. Rapaz, essa temática é bem complexa, né? Porque, assim, a gente tem todos esses mecanismos, todos esses recursos. Eu ainda acredito, eu falo isso porque dava aula de manhã e o aluno virou a noite inteira jogando. Né? Estava estudando. Né? Estava estudando. E aí chega na sala, dorme. Então, assim, eu acho que ainda o envolvimento dos pais com o diálogo, com essa monitoria, com esse apoio, porque o aluno faz aquilo na hora que ele não vê. Ele não vai ficar o tempo todo grudado. Né? Por mais que a gente coloque restrições. Então, assim, é uma junção de coisas. Isso. É toda a fala que foi feita desse conteúdo, mas os pais têm que estar ali muito presentes para ver o quê. Porque a galera gosta muito, né? Eu consigo citar Free Fire, consigo citar um monte de jogos que às vezes não se enquadram para a molecada. Né? Eu não posso afirmar nada, mas assim, a gente tem que ter um cuidado desse absurdo. A minha filha de 4 anos, ela pega meu celular, ela... Já conseguiu desbloquear. Já conseguiu desbloquear de senha. Você acredita no negócio desse? 4 anos. Não é com 4 anos. Então, assim, eu fiquei bobo de ver. E assim, eu fico me pensando, quando chegar o meu momento, como que vai ser a minha ação com relação a isso? Como que eu vou cuidar disso? É claro que é uma coisa que a gente já vem estudando, mas a gente tem que estar com os pais e com as regras, porque senão não funciona. Tem que ter. Tem que ter regra. A questão da regra, né, para a disciplina dar certo aí. E a gente fala também da superexposição às telas, né? Que causa danos, né? Isso é comprovado, né? Superexposição. Mas mais do que isso, temos o conteúdo.
desses jogos, principalmente aí, porque não é só aquela coisinha de esporte, né? Tem muita questão de violência envolvida aí, né? E o pessoal tá sempre aprimorando esse tipo de jogos, né? Aí a gente entra naquela questão, isso influencia as pessoas? Não influenciam? Que é o grande dilema, é a grande discussão. E a gente volta na questão do limite também. As pessoas que praticam muito esse tipo de jogos violentos podem ser influenciados ou não podem ser influenciados? Eu queria a opinião de todos em relação a isso. Caraca, que trem pesado. Vamos começar pela sua extrema direita. Aquilo que eu falei, os jogos são como... É muito parecido com filmes, no quesito da criança, né, com a idade certa, ter acesso àquele conteúdo. Então, assim, se uma criança jovem demais, de 8, 9 anos, for exposta a um jogo extremamente agressivo, isso pode trazer danos severos, né? Então, assim, os pais têm que ter aquele cuidado. Desenvolvedor. Aquele cuidado, tem que ter a monitoria, tem que ficar monitorando para poder ter o controle e ver o que o filho tá consumindo ali no quesito conteúdo, né? E isso os próprios pediatras, né, alertam. Então, a exposição contínua de longas horas... Ter aquela referência, né? Eu também acho que, de alguma forma... pode influenciar, não estou falando que vai influenciar todo mundo, né? A gente tem casos, como foi no Colorado, nos Estados Unidos, tivemos um massacre nas escolas lá, e o pessoal da imprensa alegou que foi influência de jogos. Tivemos aqui em Suzano também, no interior de São Paulo, a imprensa também alegou que foi influência dos jogos. Muita gente diz que não, mas a maioria diz que sim. É uma questão muito relativa também, né? Não há uma coisa absoluta, né, para se afirmar. Mas nós sabemos que os exageros, eles acabam influenciando. Minha mãe sempre falou para mim, quando eu era criança, que tudo demais faz mal, né? Então tem que ter o controle, sim. A gente tem também ver pessoal, as crianças jogando e tem uma mudança de comportamento, né? A criança vai jogar. Notou que ela ficou mais agressiva, os pais, por isso que os pais têm que estar muito presentes, né? Pais e os familiares, vê a criança ficou agressiva demais e tá jogando aquele joguinho, e aí ela tem que já ter uma restrição naquilo ali, porque aos poucos vai influenciando cada vez mais, entendeu? Tem gente que tem... que já não vai ter isso, entendeu? Vai jogar e não vai ter isso. Mas... As crianças sempre dão sinais, né? Exatamente, elas dão sinais. Se a gente começa a perceber que o comportamento está diferente, alguma coisa está acontecendo, aí tem que acender o alerta de atenção. Né? E esse ponto é muito importante. Por exemplo, eu sofri muito aquela piada, né? Joguei Mario Brothers e não virei encanador. Né? Então, assim... Mas esse alerta com relação ao comportamental é importante. Por exemplo, uma coisa é você falar assim... para de jogar e vai dormir, né? Mesmo, né, não gostando da ação, desligar e dormir com raiva, resmungando. Isso é uma situação. Agora, aquele caso que você fala assim, desliga, a criança não desliga, começa a chorar, dá crise. É uma coisa que, quando a gente é pai, eu falo isso com propriedade, que eu tenho uma filha que ela tem uma síndrome especial, que se os pais não olham, pensa para o filho, pensando, meu filho tem algum problema, se ficar pensando que meu filho é perfeito, você não corre atrás de tentar ver se aquilo é um problema. Às vezes existe algum distúrbio que você não sabe, a criança já está evidenciando isso quando ela está jogando, e aí você, não, é só um jogo, não, é falta de um certo controle, é um excesso, eu estou pegando muito leve. Às vezes a gente tem que partir dessa mudança, de como foi citado pelos colegas aqui, para ir para uma análise um pouco mais delicada, fazer alguns outros tipos de teste para ver se a criança de repente não tem. O pai, às vezes, começa a defender a ferramenta que ele tem, né? A minha chupeta eletrônica é deixar ele estar jogando ali, né? Acontece muito. Ele vai, tá sossegadinho, quieto, não pode ver o vídeo, pode jogar, resolve minhas coisas, sossegando, né? Tá aí depois, o seu filho tá agressivo, e vai criando, não só o jogo, mas filme, a tela em si, né? Sim. Vai criando crianças ansiosas, que é o mal da humanidade nesse milênio aí. Aí você olha para o outro lado também, mas só mal? Não. Claro, também desenvolve raciocínio lógico, tem muita coisa positiva, né? Muita coisa positiva. Estratégia, modos diferentes de agir para situações, né, adversas. Trabalho em equipe. Um grande exemplo, né, que eu volto a falar é o Minecraft, que hoje muitas escolas
começam a utilizar, né, no auxílio de ensino de algumas disciplinas, como, por exemplo, a de ciências, geografia, biologia. Artes então, também, arte, né? principalmente Criar artes. cenários. Então, é uma ferramenta, né, muito útil no ensino hoje em dia. Quem curte games desde a primeira infância lá, eles têm mais tendência para a área de exatas, tecnologia? Depende É? bastante, né? Assim, depende mais do aluno, né? Porque os jogos hoje em dia dá para você fazer de tudo. Minecraft, por exemplo, dá para você trabalhar tanto a parte artística como a parte lógica, né? Você consegue, inclusive, montar mini-jogos dentro do universo do Minecraft. Então, assim, é um universo tanto para quem gosta de arte, né? Como também para quem gosta de lógica. Essa questão dos jogos, para muita gente, é perigosa porque acaba isolando, principalmente adolescente. Isolando dentro dos quartos e elas ficam tendo contato só com o mundo que está na rede dele. É uma coisa relativa ou é algo que temos que nos preocupar? Depende de cada caso, né? Eu acho que tudo demais faz mal. Então, tem que ter um limite ali para poder jogar, né? A gente não pode exagerar, por exemplo, passar o dia inteiro jogando dentro de casa. O ideal seria estar jogando né? futebol. Ali, né? Então, tem que ter os dias específicos para jogar, né? Tem que ter horário para fazer esporte. Às vezes mora num condomínio, cada um fica na sua casa, no seu quarto, não se encontra. Se encontra Isso. lá na rede, né? Essa fala vai de encontro com um meme que eu vi tempos atrás. Antigamente a mãe ficava gritando para trazer o filho para dentro de casa. Hoje ela briga pro filho sair de dentro de casa. Então é muito delicado. Eu acho que é uma coisa meio um pouco preocupante. Porque se isolam muito. Muitos se isolam e aquilo vira um mundo totalmente particular dele, né? Então, assim, como dito, cada caso é um caso. Os pais têm que estar muito próximos, observando, para tentar conseguir as melhores tratativas, para que ele não deixe o social, né? Porque, afinal de contas, a gente não vai trabalhar longe de pessoas. Você não vai viver longe de pessoas. E não é só o mundo virtual que existe. Então, essa é uma coisa que a gente tem que mediar muito importante. Esse meio termo tem que existir, né? E a questão do mercado de games, principalmente aqui em Mato Grosso, como é que tá isso aí? O mercado de games, ele é gigantesco, né? Ele foi muito alavancado na época da pandemia, né? Então, o consumo de jogos, ele aumentou de forma gigantesca. Hoje em dia, o mercado de games é maior do que o mercado da música e do cinema juntos. Então, só na parte ali de entretenimento, o mercado de games ocupa ali mais da metade, né? Ele movimenta cerca de 160 bilhões de dólares. 160 bilhões de dólares. Então, é um mercado gigantesco. Tem espaço tanto para quem consome jogos, tanto para quem cria e principalmente para quem... Na área de entretenimento é campeão mesmo. Principalmente para quem quer ser influencer, né? Eu acho que ontem a gente pôde presenciar tanto o poder dos jogos e da internet. Ontem, o influencer, o Casimiro, bateu o recorde, né, na transmissão do jogo da Copa. Eu tava assistindo também. Ele é um influencer que ele cresceu ali, ele surgiu dos jogos. Hoje ele é um influencer gigantesco, mas ele começou com jogos, né? Hoje ele faz esportes, né? E jogos também, mas principalmente lá esportes. No primeiro jogo da seleção, quer dizer, na primeira fase, né? Eles ultrapassaram os 4 milhões? Não, porque estavam 13 milhões e alguma coisa. A última vez que eu vi estava além dos 3 milhões. 4 milhões e alguma coisinha. Eles conseguiram fazer um feito que é primeiro canal no YouTube a transmitir uma Copa do Mundo. É um feito que, nossa senhora, quantas pessoas, quantas empresas gigantescas queriam... Isso, e eles o poder da internet, do digital. Né? Mas voltando ao mercado de jogos, então o mercado é gigantesco, né? Como eu falei, tem espaço tanto para quem consome, quanto para quem quer desenvolver e para quem quer ser influencer. E indo um pouco mais nessa parte de influencer, eu sempre digo para o pessoal que é a parte mais fácil de você entrar no universo dos jogos. Porque, por exemplo, como que a pessoa ganha dinheiro sendo influencer na área de jogos? É uma pessoa que ela gosta de jogar, né? Ela gosta de jogar e ela vai transmitir ela jogando na internet. Vai transmitir ali no TikTok, eu vejo muito Twitch, isso no canal de vídeos, né, da internet ali. O tempo todo se ligar, ela tô ao vivo. E ela transmite, basicamente ela jogando, fazendo o que a pessoa gosta e transmitindo para outras pessoas. Então ela começa a montar o que a gente chama de fanbase, né?
que são pessoas que vão acompanhar ela jogando, vão ajudar ela a construir a carreira dela. E marcas vão poder patrocinar essa pessoa no futuro. E a galera paga, né? Paga lá, ao vivo, lá. Paga financeiramente, as marcas Paga, patrocinam. Eu ouvi falar né? que nessas feiras de games, as pessoas pagam esses influencers para estar ali, para estar para estar divulgando ali, para ter a presença deles. Para então, ter assim, a presença deles, né? É um mercado que movimenta muito dinheiro. Nós né? temos no Brasil gamers inteiro. no Brasil aqui, como o Gaules, né? Que é milionário. Os caras têm grana que... Rapaz, é um mercado sensacional. Gigantesco. 7, 8 milhões que o cara ganha numa transmissão. Melhor do que jogar futebol, né? Você não... Tô brincando. Vamos jogar futebol, gente. Vamos jogar futebol. Ele monta um estúdiozinho, ele faz o que ele gosta. Exatamente. E vai narrando, ele faz aquela interação com a galera e tá lá. E as marcas estão ali, né, para patrocinar esse influencer, né? A gente vê grandes contas hoje em dia patrocinando essas pessoas, como Americanas, Estúdio Z, dentre outras. Então, elas vão lá, percebe que aquele influencer tem, por exemplo, 1, 2, 3 milhões de seguidores e vê ali a oportunidade de ter um público muito legal. E vai lá e patrocina essa pessoa. Você falou de público aí, no início, lá nos primórdios dos games, a gente sabia que tinha mais a meninada, os meninos para jogar, mas as meninas parece que são as campeãs, né? Temos, aqui no Brasil, nós temos, a grande maioria são meninas que consideram gamers, né? É gamer casual, né? Que a gente coloca, que joga 3 vezes por semana, 1 horinha no celular ali, que aí tem vários jogos, né? Tem Candy Crush, tem esses jogos casuais. Então tem o mercado... Mas joga jogo pesado também, menina. Não, joga. Né? Nós temos influencer aqui, Mato Grossense, inclusive, que é reconhecida nacionalmente. Já tem campeonatos, inclusive, regionais e nacionais somente de feminino também. Não, porque assim, a gente falava de menino, antigamente era só aquele joguinho da guitarra, ficava dançando. Não, hoje em nada dia disso. jogam de Nada tudo. disso. Dá um Jogam de banho tudo. na gente aí, né? Que massa. Ô, Lucas, quem quiser começar a desenvolver game, como é que faz? Tem que estudar mais ou só se matricular num curso qualquer? Como é que é? Para desenvolver jogos, assim, basta ter vontade e principalmente gostar, né? Assim, a minha interação com jogos começou quando eu comecei a gostar, né, de jogar. Ganhei ali meu primeiro computador, comecei a ter o contato com os jogos, me apaixonei e quis investir nisso, né? Então, na época, o que meus pais fizeram foi matricular numa escola que oferecia esses cursos, né? Hoje eu trabalho e dou aula na Gracom, né? Que é uma escola aqui em Cuiabá que oferece cursos na área de design e na área de desenvolvimento de jogos, né? Então a gente tem ali todo um curso montado para preparar essa pessoa. São Paulo, os outros grandes centros, não. Aqui em Cuiabá mesmo já tem. A mesma coisa eu digo da questão da robótica também. O estado nosso representa bem, né, professor? Nós temos, no estado de um modo geral, né, a gente pegando tanto instituições privadas como as públicas que estão se inserindo, também tem. Nós temos aqui times que já venceram, né, campeonatos regionais, nacionais e já parearam o internacional já. Esses protótipos ali, daqueles robozinhos que fazem competição, o senhor participa disso também? Como é que funciona? Participei durante um bom tempo. Né? Mas com os times de sala, não com os times que iam para o torneio, mas junto dos times de torneio também. Né? Que são ações do dia a dia, do cotidiano, que vem tabulado por uma série de regras. São essas missões, e aí o aluno ele pega a partir do kit dele, né? E tenta desenvolver com a equipe dele várias soluções para aqueles problemas. E aí é determinado um tempo, né? São 3 rounds de 2 minutos e meio. Aí quem faz mais pontos de resolução de missões são os que vão para a próxima fase. E nossos alunos aqui das escolas públicas, eles têm muitas ideias, né? São bons fabricantes, bons competidores, né? São bons competidores. A gente está ainda caminhando, né, dentro desse contexto para tentar ir para os campeonatos, mas já está inserido e são bons produtores. Que massa. Klaus, é isso, meu jovem? É isso. Eu acho que foi interessante o assunto aqui, o papo, porque a gente consegue entender que está crescendo esse mercado de games aqui no estado. Né? Eu comecei, eu não sabia nem que alguém faria, não sabia nem a possibilidade de alguém fazer um jogo, enquanto mais assim dentro do estado de Mato Grosso, que não tem esse, né? A gente se vê os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro,
E aí agora a gente descobre que tem um mercado gigantesco, tem empresas investindo que... Você começa a pesquisar um pouco, aí você começa a E você começa a descobrir um mundo novo. Então, assim, é interessante. Para quem gosta de jogar e para quem quer, por exemplo, produzir, fazer o próprio game, é muito interessante. Eu acho que é uma boa experiência, pelo menos uma experiência de vida. Plantar uma árvore, ter um filho, plantar uma árvore, ler um livro Desenvolver um jogo. desenvolver um jogo. Mas eu tô com 2 bebês em casa, daqui uns anos começa a se interessar, né? Cara, que futuro, até onde a gente vai parar com essa questão de games, né, cara? É gigantesco. Não para mais. É o mercado. E mercado os gigante. fabricantes têm que estar se reinventando o tempo todo, Já né? estamos no VR já, né? E lembrando que a gente começou, os jogos começaram com TV, console, hoje em dia você nem precisa disso, pode com o celular mesmo. Cara, o celular é magnífico, né? Então daqui a Tem pouco tudo. tem tudo. Ai, meu Deus do céu. E o que é mais vantajoso, né? Você tem o suporte, né? O celular já é o suporte. Você só desenvolve o jogo, você baixa. Pronto. Exatamente. Ô, Ricardo, então, eu agora me comprometo, então, a me envolver mais com essa questão dos games. Que dica que vocês dão? Qual que eu começo agora? Pra tentar. Vai de leve, vai de leve. Vou baixar alguma coisa aí. Vou baixar o jogo do Klaus, tá bom? Beleza? já Pra começar beleza, por ali, eu já fechou. começo, tá? Já ganhou um down. Mas, o Lucas, o Ricardo, o Klaus, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu agradeço. Conversa aí, como o Isso. Klaus falou, enriquecedora. E a gente volta a falar, né, mais pra frente aí. Se tiver novidades, tá, de desenvolvimento, da parte aí também, que você é coordenador lá do EAD. Eu agradeço muito, um abraço pra todos lá, tá bom? Klaus, valeu, meu velho. Valeu, obrigado. Daqui a pouco você volta pra desenvolver a arte lá, tá? Não só o game, tá bom? Não foge não, Vou não ter foge que não. voltar pros meus... Que massa, então. Pessoal, ó, muito obrigado aí pela participação nesse Conecta Jovem. Até a próxima. Tchau!